Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno e neste canal conversamos sobre investimentos. E no vídeo de hoje vamos calcular o preço teto do fundo imobiliário VISC11. Vale a pena investir neste fundo? Se você está em dúvida se vale a pena comprar o VISC11, fique até o final deste vídeo que vamos fazer uma análise super completa, detalhada e com conteúdo bem legal, que pode te ajudar a decidir se vale a pena comprar este fundo ou não e até quanto você pode pagar nele. E já vamos começar direto na nossa planilha de preço teto. E vamos colocar o fundo imobiliário do vídeo de hoje, que é o VISC11, que atualmente está sendo negociado por volta dos R$ 92,60 e está com valor patrimonial de R$ 124,76, ou seja, temos um PVP de 0,73. E a cotação deste fundo vem sofrendo muito nos últimos 12 meses. Em janeiro de 2024, ele estava sendo negociado lá em cima nos R$ 121. Ele veio caindo bastante e hoje está aí por volta dos R$ 92, uma desvalorização de mais de 20%. E no fundo do poço, a cotação do VISC11 chegou lá perto dos R$ 86 em dezembro de 2024. Se é que foi o fundo do poço mesmo, pois não temos como prever o futuro. Mas se você é cotista do fundo e está triste por essa queda toda, não precisa se desesperar, pois não foi só esse fundo que caiu muito nos últimos 12 meses. A queda é geral e tem muitos outros fundos imobiliários com a cotação bem amassada. Se pegarmos alguns fundos imobiliários do segmento de shopping como exemplo, podemos ver que a queda é geral e, na média, a maioria caiu mais de 20% considerando os últimos 12 meses. O fundo que teve uma desvalorização menor foi o XPML11, com pouco mais de 15% de queda. E o fundo que teve a maior desvalorização foi o HSML11, com mais de 24% de queda. E lembrando que é uma desvalorização nominal, ou seja, apenas na cotação e sem considerar os dividendos que foram pagos para os seus investidores. E voltando para o seu PVP, preço sobre valor patrimonial, em dezembro de 2024, houve comunicado do fundo ao mercado informando a reavaliação dos ativos do VISC11 por uma empresa terceirizada e independente. E após reavaliação, houve variação negativa de aproximadamente 1,15% no valor patrimonial do fundo, ou seja, o seu VP saiu de R$ 126,18 e foi para R$ 124,76, uma queda de R$ 1,42. E com isso, o indicador PVP nos preços atuais, nos mostra um desconto enorme, de mais de 25%. E isso significa que o VISC11 está barato ou não? É isso que vamos ver neste vídeo. E não queremos utilizar apenas o indicador PVP. Vamos analisar diversos dados e indicadores para formar o nosso preço teto. E vamos seguir uma análise primária do preço teto pelo modelo de Gordon, com algumas adaptações. E a análise pelo PVP entrará como critério secundário para definir se o VISC11 está barato ou não. E no momento da gravação deste vídeo, o VISC11 está com dividend yield de 11,59%. E se você dividir isso por 12 meses, está dando na média 0,97% ao mês, praticamente 1% ao mês. Mas nem vou olhar isso agora, não tem muita importância, pois o dividend yield reflete apenas o passado, os meses que se passaram, tomando como base a cotação atual. E para formar o nosso preço teto, precisamos estimar os dividendos que vamos receber no futuro. Afinal, o investimento é daqui para frente. E na nossa planilha, colocaremos as projeções de dividendos que vamos ver mais à frente nesse vídeo. E fazendo uma análise do histórico de dividendos do VISC11, podemos ver que, de modo geral, eles vêm subindo ao longo dos anos. Essa queda brusca, em alguns meses de 2020 e em 2021, foi em razão do Covid-19, período de exceção em que os shoppings do Brasil ficaram fechados e passaram por dificuldades devido às medidas de isolamento em razão da pandemia. Após a queda da pandemia, em 2021, os dividendos chegaram no patamar de 62 centavos por cota. Em 2022, subiram devagarzinho até 85 centavos por cota. Já em 2023, começou o ano pagando 82 centavos por cota e terminou em dezembro pagando R$ 1 por cota. E por fim, em 2024 começou no R$ 1 por cota e hoje está pagando 80 centavos por cota. Ou seja, com uma queda de 20 centavos nos dividendos,
considerando o início e o fim de 2024. E na primeira impressão, você pode estar se perguntando: o fundo ficou ruim? Afinal, está tendo uma queda de 20% nos dividendos, que saíram de R$ 1 para 80 centavos por cota. E agora? E agora eu falo para vocês: muito cuidado, não é bem assim não. Para não fazermos uma análise completamente errada, temos que analisar o passado do VISC-11. E o seu passado nos diz que o fundo avisou, por meio de fato relevante, e também no seu relatório gerencial de setembro de 2023, que estava vendendo participação em 3 shoppings, e com isso estimava temporariamente uma distribuição mensal entre 90 centavos e R$ 1 por cota. E também, no seu relatório de dezembro de 2023, o fundo avisou sobre o ganho de capital gerado pelas parcelas recebidas referentes às vendas parciais realizadas no segundo semestre de 2023, e com isso estimava um aumento no patamar de distribuição dos dividendos. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse topo aqui de dividendos, de R$ 1 por cota, refere-se a dividendos não recorrentes em virtude de ganho de capital com vendas de ativos. É um ciclo normal e natural do mercado. O fundo vende ativos, distribui o lucro e, com o tempo, tende a ter uma normalização dos seus dividendos. E para quem ainda não conhece, o VISC-11 é um fundo que tem por objetivo a obtenção de renda mediante a aplicação de recursos, principalmente em imóveis do segmento de shopping centers, bem como o ganho de capital obtido com a compra e venda dos mesmos. E é um fundo que conta com quase 350 mil cotistas e possui participação em 30 shoppings, em 15 estados diferentes e no Distrito Federal, totalizando 288 mil metros quadrados de ABL. E os seus 30 shoppings estão espalhados por diversas regiões do país, sendo que 32% da sua receita vem principalmente do estado de São Paulo, 14% do estado do Rio de Janeiro e 10% do Ceará. E em termos de número de cotistas, ele é o segundo maior fundo do seu segmento, ficando atrás apenas do XPML11, que possui mais de 560 mil cotistas. E com relação ao seu patrimônio, o fundo possui um patrimônio líquido de mais de 3,5 bilhões de reais. E com relação a este indicador, o VISC-11 também é o segundo maior do seu segmento, ficando atrás apenas do XPML11, que é o maior e possui um patrimônio gigante de mais de 6 bilhões de reais. O início do VISC foi em março de 2014, contando com mais de 10 anos na Bolsa de Valores, e a sua gestora é a Vinci. E olhando o gráfico de rentabilidade desde novembro de 2017, que é o que está disponível para a gente, a sua rentabilidade foi muito boa na grande maioria do seu histórico. Em janeiro de 2020, chegou a bater uma rentabilidade de incríveis 76%, frente a 14% do CDI, 10% da poupança e 9% do IPCA. Tivemos aqui uma queda em virtude da pandemia do crash da Bolsa em março de 2020, mas depois, de lá para cá, o fundo seguiu performando bem e batendo todos os índices com muita tranquilidade, tanto a renda fixa, o IPCA e, claro, também a poupança. E em agosto de 2024, com a queda geral do mercado de fundos imobiliários, tudo desandou, e a partir de novembro, o fundo vem ficando abaixo do CDI, mas ainda assim ganhando da poupança e do IPCA. E como será que o fundo se comportará daqui para frente? E a título de comparação de fundos de shopping, pegando os 5 maiores do segmento, sendo o VISC-11, o XPML, o HGBS, o HSML e o MAL-11, o fundo que teve o melhor desempenho durante o mesmo período, pegando de agosto de 2019 até janeiro de 2025, foi o MAL-11, e a briga dos fundos pelo pior desempenho está sendo feita entre o HGBS e o HSML11. E agora, vamos para o que realmente nos interessa. Para você que está querendo investir neste fundo, está pensando se vale a pena comprar ou não se preocupe, vou te ajudar e vamos analisar juntos todos os riscos deste fundo imobiliário. E na parte de riscos do VISC-11, vamos analisar primeiro a sua vacância. Nessa parte, vou colocar entre 5% e 10%, pois a vacância do VISC-11 está em 5,6% referente a novembro de 2024. E a sua taxa de ocupação média é regular, não é muito boa para o segmento de shopping, considerando uma ocupação acima de 95% como boa, e ela está em 94,4%. E segundo o seu relatório gerencial, é o seu maior nível desde fevereiro de 2020,
E olhando também o seu histórico dos últimos 12 meses, a vacância do fundo está em seu melhor patamar. A título de comparação, analisando o segmento de shopping como um todo, o VISC11 possui uma vacância bem maior do que a vacância mediana no Brasil. Para você ter uma ideia, em outubro de 2024, a vacância mediana no Brasil foi de 4,3%, e já a vacância do VISC11 foi de 5,9%. E olhando todos os meses anteriores, considerando de outubro de 2023 a outubro de 2024, a vacância do VISC11 realmente foi bem maior do que a média nacional. Ponto negativo para a gestão e para o fundo. A título de comparação, pegando os 5 maiores fundos do segmento e olhando para a vacância de outubro de 2024, que é a que está disponível em todos os fundos, temos os seguintes dados. O fundo que está com a maior vacância é o VISC11, e já o fundo que está com a menor vacância é o HSML11. Dessa forma, o VISC11 fica em último lugar nesse ranking. E na parte de concentração de receita por ativo, vamos colocar até 20%, já que 12% da receita operacional líquida do fundo vem do Prudence Shopping, que está localizado em Presidente Prudente, São Paulo, e conta com mais de 31 mil metros quadrados de ABL. Tem 200 lojas, 20 restaurantes e mais de 1.300 vagas de estacionamento. E o VISC11 possui 100% de participação nele. E em segundo lugar, temos o Campinas Shopping, que representa 8% da receita líquida do fundo. O VISC11 tem 55% de participação nele. E em terceiro lugar está o Shopping Granja Viana, com 7% da receita do fundo. E o VISC11 tem 49% de participação nele. E quando você olha os shoppings do fundo, a grande maioria deles, o VISC11 tem participação minoritária. Ou seja, essa é a estratégia do fundo, ter participações menores, mas em diversos shoppings do Brasil, tendo assim uma maior diversificação de receita. E isso é um ponto forte deste fundo. E é isso que podemos perceber olhando a receita operacional líquida do fundo por tipo de participação. 69% da receita vem dos shoppings onde o fundo tem participação minoritária, e os outros 31% da receita vem dos shoppings onde o VISC11 tem maior controle e poder de decisão. E olhando agora para o NOI, que é a receita operacional líquida, ou seja, a rentabilidade dos shoppings do fundo, em novembro de 2024, o NOI do VISC11 foi de R$ 95,00 o metro quadrado, uma rentabilidade bem maior comparada ao mesmo período em novembro de 2023, que foi de R$ 84,00 por metro quadrado. E novamente fazendo uma comparação com os maiores fundos do segmento, referente ao período de outubro de 2024, ficou assim. O fundo que está com maior NOI por metro quadrado é o XPML11, e já o fundo que está com menor NOI é o HGBS11. Dessa forma, o VISC11 fica em terceiro lugar nesse ranking. Na parte de concentração de receita por inquilino, vou colocar até 20%, mas sabemos que fundos imobiliários de shopping são altamente diversificados e praticamente não há problemas relevantes com inquilinos. O VISC11, por exemplo, possui uma diversificação enorme, com participação em 30 shoppings. A receita operacional é muito diversificada e nenhum shopping tem participação de peso alto na receita do fundo, ou seja, a saída de qualquer inquilino terá impacto mínimo na receita do fundo. E partindo agora para o prazo médio de contratos, nessa parte vou deixar zerado, pois não há que se falar em prazo médio de contratos para fundos imobiliários de shopping, já que o fundo tem diversos shoppings, inúmeras lojas, vagas de estacionamento e diferentes receitas que vêm de variados contratos. E isso é um ponto muito positivo de se investir em fundos imobiliários de shopping. Temos nessa classe de ativos os rendimentos que estão estáveis, diversificação entre várias fontes de receita, pois são muitos locatários e a chance de um shopping fechar tudo por completo é bem baixa. Então, o prazo médio de contratos é um indicador que não é tão importante para avaliar um fundo de shopping. Dessa forma, nenhuma quebra ou término de contrato terá impacto significativo na receita do fundo. Contudo, já a alavancagem é um indicador realmente muito importante e que pode prejudicar muitos fundos imobiliários. Aqui vamos colocar entre 10% e 20% e merece nossa atenção e análise cuidadosa. Segundo o relatório gerencial de dezembro, o VISC11 tem 564 milhões de reais de dívida, o que é um ponto de atenção. E o relatório também nos mostra todo o cronograma de pagamento, que tem data para acabar em 2036.
E fazendo uma conta com todo o seu portfólio para chegar na sua alavancagem, temos o seguinte: o VISC11 tem 3,8 bilhões de reais em participações em shopping, 278 milhões em aplicações financeiras e 54 milhões referentes à última parcela de vendas de ativos. Dessa forma, temos um patrimônio bruto de mais de 4,1 bilhões de reais. E como as dívidas são de 564 milhões, temos então uma alavancagem de 13,56%, o que está tranquila e sob controle, considerando todo o patrimônio do fundo. E, na minha opinião, não é motivo de preocupação. E vamos agora para a análise da gestão, que é uma análise crucial e de muita importância. E para você comprar um fundo imobiliário, você tem que gostar da gestão e da estratégia do fundo. Afinal, é a gestora que administra e faz toda a gestão do fundo imobiliário. E quando você compra um fundo, você compra a cabeça da gestão. É a gestora que seleciona os shoppings que vai comprar, que vai manter no seu portfólio ou que vai vender com lucro ou prejuízo. A gestora tem a obrigação de fazer um bom trabalho, minimizar riscos e trazer uma boa rentabilidade para o fundo e, consequentemente, para os seus cotistas. E convém lembrar que a análise da gestão é um critério subjetivo e depende de cada pessoa. Cada investidor pode classificar a gestão da sua maneira e conforme os seus próprios critérios. E como é sabido, muita gente não gosta da gestão da Vinci. E realmente, no Vino 11, a Vinci pisou na bola e fez um péssimo trabalho. Apesar disso, considero o fundo VISC 11 como bom e vou classificar a gestão no VISC como boa. E como eu disse antes, é um critério pessoal e subjetivo. E quanto à distribuição de dividendos, segundo a sua última estimativa, o VISC 11 vinha com projeção de distribuição entre 80 centavos e 85 centavos por cota. Ainda não foi anunciado pelo fundo a nova projeção de dividendos para o primeiro semestre de 2025. Dessa forma, vamos considerar que mantém o mesmo patamar de distribuição. E para termos mais cautela, vamos pegar o limite inferior em 80 centavos por cota como base para o nosso cálculo. E já a taxa do Tesouro IPCA, vamos pegar a taxa de longo prazo de 2045, que está em 7,27%. Muita gente usa de 2035 e está tudo bem. A de 2035 está um pouco maior, está em 7,51%. Daí fica a seu critério se você vai usar a taxa de 2035 ou de 2045. Então, nessa parte, vamos colocar a de 2045 mesmo, que está em 7,27%. E antes de continuar esse vídeo, cabe aquela observação de sempre. Este cálculo de preço-teto é apenas uma simulação e não se trata de recomendação de investimento. Nada do que é falado aqui deve ser tomado como recomendação de compra ou venda. Estude e faça a sua própria análise antes de investir. E partindo agora para o prêmio de risco do fundo imobiliário, vou colocar 2%, tomando como base um prêmio de risco inicial para um fundo de tijolo. Esse prêmio de risco, como muita gente já sabe, e como eu sempre falo aqui nos vídeos, é uma gordurinha que você deve ter. É uma margem de segurança, já que você vai deixar de colocar o seu dinheiro na renda fixa e vai investir em fundos imobiliários, que é renda variável. E você precisa ter um prêmio, ou seja, uma margem de segurança, para investir nessa classe de ativos. E com isso, no somatório de todos os riscos envolvidos, desde vacância, concentração de receita, prazo de contratos, alavancagem e gestão, ficamos com um prêmio de risco total de 2,2%. E dessa forma, considerando essa análise e todos os critérios mencionados, e também levando em conta a taxa do Tesouro IPCA 2045, que está em 7,27%, temos um preço-teto para o VISC 11 em R$ 101,37. E como a cotação atual está em R$ 92,60 e o seu valor patrimonial está em mais de 124, temos então um upside de mais de 9%. Ou seja, nessas condições, o VISC 11 está bem barato. E seguindo todas essas condições que mencionei no vídeo, o VISC 11 está barato. Mas ainda assim, se você é um investidor que não gosta da gestão da Vinci ou é mais conservador, pode querer uma margem de segurança para investir nele, para ter mais tranquilidade e correr menos riscos. Dessa forma, podemos colocar uma margem de segurança de 5% e o seu preço teto cai mais um pouquinho e vai para R$ 96,37.
R$ 2,30. E como a cotação atual está em R$ 92,60, temos ainda assim um pequeno potencial de valorização de 4%. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam? Neste vídeo, fizemos uma análise super completa e com 2 possíveis preços teto. Mas me conta aí nos comentários, você investe no VISC11? Coloca sua opinião e até que preço você compraria este fundo imobiliário.